Luís Baldino é o nosso convidado de hoje. Aqui no nosso programa vamos falar sobre arte de rua, com olhos virados para a Galeria Street Party, que terá lugar este fim de semana, concretamente amanhã, na Avenida Mártires de Inhaminga, em frente ao espaço Galeria, que congrega várias artes, a música, o artesanato, mas também as artes de rua, street art, por via da pintura de murais, que vai ser aqui muito bem orientada por Luís Baldino, o nosso grande convidado. Luís, muito obrigado por estares aqui. Obrigado, e bem-vindo de volta a Maputo, a sua terra. Eu sei que estás baseado em Lisboa já há algum tempo e há 6 anos que não visitavas fisicamente o país, porque claramente que de forma emotiva o país está dentro de ti. Como é que te sentes de volta à tua cidade? Isto é inacreditável. É inacreditável. Já estava sempre a ser adiado. Yeah. Mas como a minha família está muito espalhada aí, especialmente em Inglaterra, então sempre que há uma possibilidade para ir, vamos, mas é Londres, é mais perto, 2 horas. Então, às vezes, então estamos sempre a adiar. Como eu tenho cá a família, quando é que vens? Quando é que vens? Este ano é que é. De repente surge qualquer coisa que tenho que ir fazer alguma coisa em Londres, não sei o quê, tenho que ir a Londres. Então gasta-se essa viagem, que devia ser para Moçambique, para Maputo, vai-se para Londres ou vai-se para a França. Entretanto, vamos ver. E depois, entretanto, há outras coisas que se metem a meio. Mas neste momento, neste caso, proporcionou-se, porque já estava a ser organizado já há algum tempo. Sim, ok, e Maputo está sempre presente na tua forma de perceber a arte e de intervir. Sim. Como é que isso se manifesta no teu processo de criação? Basicamente, eu tornei-me artista como sou hoje, não é? Foi cá em Maputo mesmo. Tudo começou aqui? Tudo começou aqui. Eu já sempre desenhei quando era criança e tal, mas aqui foi onde eu aprendi as maiores bases de tudo. Especialmente conhecendo grandes artistas também, como Malangatana. Também tive a grande honra de o conhecer. Eu era pequenino, mas a minha família também conhecia, então já tive várias vezes em contato com ele. E na altura eu nem fazia ideia que eu iria estar a pintar paredes. Era só uma paixão inocente? Sim. Sempre por aquelas telas bandas incríveis, desenhadas, arte toda em geral. E entretanto depois cá comecei o meu percurso profissional também, dentro disso, de uma agência de publicidade muito conhecida cá, o que ainda abriu mais os meus horizontes. Como criativo? Sim. Designer, criativo? Sim. Ok. E é interessante este diálogo entre o design e o artista, no tanto que quem cria linguagens, expressões, e o designer também que permite também este diálogo com as artes e com o mundo da criação. Sim. Como é que isto ampliou a tua visão? Como é que isto torna o teu trabalho autêntico? Pronto, é mais derivado da multidisciplinaridade que eu sempre incuti em mim próprio. Como eu já tive vários panoramas diferentes, né? Neste caso, o impulsionador de tudo foi a minha vivência cá, nos anos 80 e 90, porque as artes eram mais... sempre foram autênticas, né? Mas só que nessa altura os grandes artistas estavam todos aí. Uma geração, não é? Exatamente. Uma geração. Uma coisa que agora escasseia. Nós temos bons artistas, mas dificilmente uma geração consolidada. Exatamente. Tens essa impressão? Em todas as sociedades acaba por ser assim, não é? Há sempre aqueles que foram os grandes precursores, mas depois desaparecem fisicamente, infelizmente, a obra permanece. Entretanto, pode acontecer sempre uma dormência no mundo artístico, ou por falta de artistas, ou por falta de incentivos, ou por falta de apoios, não é? Ou talvez a consciência de movimento. Eu acho exatamente, que a consciência de movimento também. Yeah. Exatamente. Às vezes essas coisas são impulsionadas por uma corrente social, ou alguma coisa que está a acontecer socialmente, e às vezes as artes também têm que levar aquela faísca a partir daí, não é? Quando as coisas estão um bocado estagnadas, não há alguém que queira questionar algo, então as coisas ficam calmas, não é? Ou uma utopia coletiva. Exatamente. Algo parecido, exatamente. Não é? Uma utopia coletiva. E os anos 90 foram particulares para ti, neste Foram. diálogo com os clássicos das nossas artes, a obra de Malangatana, que te impulsionou em grande medida. Sim, exatamente, porque é o seguinte, eu nessa altura, eu ia a Portugal passar férias, né? Eu estudava cá na altura, mas só que nas férias eu ia sempre a Portugal. E foi aí que eu vi o grafite. Okay. O grafite da arte, aquele urban art mesmo, eu vi, como é que eles fazem isto?
Foi ao teu encontro ou tu foste Sim. ao encontro? Foi o meu encontro. Foi ao teu encontro, não é? Foi, porque eu depois lá no meu bairro, porque eu tenho, pronto, também vivi sempre lá, e vivi cá, vivi sempre dividido. Qual era o teu bairro aqui? Aqui, eu vivi no 33 andares e um pouco mais acima, ao pé no bairro da Migração, basicamente. Vivi Ok. na Migração. Ok. Já não me lembro o nome. E o espaço urbano é propício para a arte que exploras, que é a arte de rua, a street art. Aqui em Maputo? Não, refiro-me no contexto geral, né? O espaço urbano é um lugar muito propenso a este diálogo com o género de arte de Luís. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Então, esta ponte com Lisboa, Maputo, e de repente o street art, o grafite... surgiu de uma maneira assim muito peculiar. Surgiu como surge sempre, né? nesta onda do grafite, neste caso. Eu vivo num bairro, que é a Rentela, que é um bairro bastante conhecido na margem sul, e tem a ver com as grandes raízes do hip-hop português. E então, vi lá uma crew de grafite, que na altura eles já me conheciam como vai ali o Luís, o gajo dos desenhos e tal. E houve um dia que me apanharam, olha lá, tu não queres pintar aí, não sei o quê. Eu disse, vocês que andam a pintar paredes, vais comprar umas latas e vens connosco um dia à noite. Fui. Fomos aí numas missões à noite, eu comecei a experimentar e disse, é isto mesmo. É incrível, não é? Mas nessa altura a coisa era assim muito ilegal, era o início das coisas. Né? Ok. E quais eram as artes complementares que de alguma forma hoje em dia tens consciência de que de alguma forma deram um impulso? Margem Sul, digamos que é vamos lá, a base do hip hop português. Sim, é uma das bases. O hip hop feito em português, em língua sim. portuguesa, não é? Sim. Os Black Company surgiram lá, General D cresceu por lá, e tantas outras pessoas do hip hop português, não é? Exatamente. O hip hop teve alguma relação contigo nos anos 90, que também são os anos muito especiais, é um ano muito especial, não é? A década de 90 para o hip hop. Sim, pronto, eu na altura, na década de 90, não estava lá, ia só esporadicamente de férias. Eu sempre fui mais ligado ao rock do que ao hip hop. É incrível. Mesmo cá em Moçambique. Fiz muita coisa com o rock. O que é que fizeste para o rock? Tive aqui várias bandas, fiz aqui vários eventos de rock, estive envolvido com bandas dos meus amigos, por exemplo, vão tocar hoje os Rockefellers. Okay. Quero mandar-lhes um grande abraço também. Após quase 20 anos de ato, né? Acho que vão voltar hoje e eu vou lá assistir também. Block Party. Exatamente. E calhou tudo bem, calhou mesmo tudo na mesma altura. Então, né? o rock também tem aquela ideia de uma mensagem um pouco muito expressiva, a ideia de alguma rebeldia, a ideia de, vamos lá, de revolução de alguma forma também, o som agressivo, etc. Especialmente o dos anos 90, né? Que era muito contestatário. O punk, não é? Sim, punk, o grunge, o heavy metal, thrash metal, death metal. Tudo aliás, os da Weasel também têm uma base muito forte de Margem Sul, sim, né? Eles começaram também como uma banda de metal, punk metal, thrash metal e da pesada mesmo. O Carlão e o Jay era a mesma coisa. E mesmo o Carlão em si, até há poucos anos, teve um projeto que era as Vozes da Raiva, que também era assim bem pesado. Muito punk, muito heavy metal. Era muito hardcore. E eu já percebi que gostas de música e tens uma relação muito especial com música. Como é que isto se manifesta na tua forma de pintar? Pronto, a música mete-me sempre num local onde eu estou basicamente a viajar, não é? Ou estou calmo, ou transmite-me assim alguma hipnose em que eu fico focado, não é? E mesmo na música há coisas que eu vou-me lembrando, porque normalmente eu uso sempre tudo é clássico, eu não uso quase nada de agora. Ok. Então, tudo o que é clássico é o quê? É aquilo que eu vivi nos anos 90, esses anos que nós estamos a falar agora, né? Bandas e mesmo de hip hop, ou rock, ou metal, que pronto, entretanto vão-me aparecendo algumas vivências dessas, não é? E pronto, relaxa-me e não penso em mais nada, penso só naquilo que estou a ouvir um bocado e a focar-me naquilo que eu estou a criar. Okay. E às vezes há uma coisa que pode transparecer numa obra que eu possa estar a fazer, possa ter alguma coisa a ver com uma letra, um chavão que apareceu ali numa música tal e eu apanho aquilo, isto. Os clássicos. Exatamente. Neste caso agora são clássicos, né? São clássicos, são clássicos. Qual é a tua compilação favorita? E que esteve presente na tua última obra, por exemplo? Ouvi muito Chulage. Chulage, ok. Sim, eu ouvi muito Chulage.
um mix. É que eu sou um bocado eclético. Yeah. Wes Montgomery, Ok, jazz. jazz, claro. Wes Montgomery, Jazz standard mesmo, Sim. regresso às origens. Sim, Qual Django dos álbuns? Reinhardt. Mas Montgomery. Wes Montgomery, Django Reinhardt, depois eu vi Portishead, que é mais calminho também. Yeah. Pronto, é uma seleção assim meio aleatória. Ok. Aleatória. E eu acho que é por isso também que neste trabalho, no âmbito do Galeria Street Party, há uma preocupação em voltar aos clássicos, né? Porque é sempre bom voltar aos clássicos, a homenagem aos mártires. E vai acontecer na Avenida Mártires de Inhaminga. E vai-se recordar os mártires. Há muitos sinais positivos disto. Exato. Isto parece que foi tudo uma concertação. É verdade. Mesmo ali. E tu a regressares a casa, a regressares Exatamente. às origens e a regressar à história. Exatamente. Muito pode-se cronicar sobre isto. É verdade. Eu às vezes estou ali, estou aqui envolvido na organização disto, né? E pá, realmente o quanto está investido e o quanto amor que está-se a ver neste projeto é uma coisa mesmo fenomenal. É mesmo fenomenal. Toda a gente está ali empenhada mesmo num único rumo e caminho. Exato. Qual é o potencial da Baixa da cidade de Maputo para o Enorme. objetivo grande que se pretende com este projeto? É enorme, não É é? enorme. Aquilo basta pegar, basta querer, basta ver os meios e fazer da Baixa da cidade um exemplo mundial. Aquilo aí, a arquitetura que está ali centenária e até mais, né? E tudo. Aquilo, pronto, com algum estudo e o know-how, né? Eu não sou nenhum urbanista nem nada, mas Sim. que tem um potencial mesmo fora do normal. E aquela arquitetura, acima de tudo, permite-nos um contacto com a história e que é um Exatamente. património inquestionável. É um património inquestionável. Que está ali. Inquestionável, Isso inegável. Ok. Inegável. Ok. E já tiveste experiências do género em outras cidades do mundo? Em Lisboa, Sim. Margem Sul? Conte-nos como é que é a força da arte de rua em Portugal agora? Está forte, está bastante forte. Temos bastantes artistas. Há muitos artistas internacionais que vão lá e querem pintar lá e tudo. Portanto, já costuma haver sempre uma interação grande entre artistas. Há muitas associações, há um associativismo que também mexe por um lado. Há outras organizações que também, por sua vez, fazem acontecer eventos e fazem que haja aquela sensibilidade perante a população que grafite e street art já não são uma arte de rua assim tão marginalizada, exatamente. Portanto, há que também saber diferenciar um bocado de grafite e street art. Grafite é aquela coisa mais pura, aquilo que surgiu mesmo, que tem aquelas raízes do hip-hop. Contestação, etc. Contestação, não sei o quê. Se bem que o street art também foi assim que começou, por causa do Banksy e etc. Mas só que a malta há ali um bocado de divisão. Malta do grafite e grafite. É mais ortodoxo, assim. É mais ortodoxo, não gostam de aparecer muito. Eu também não gosto, mas pronto, às vezes tem que Digamos ser. que o street art é influenciado pelo grafite, não há dúvidas. Mas só acho que o grafite vai ser a base, não é? Exatamente, houve aí um fenómeno no início dos anos 2000 e tais, com o Banksy, etc., que houve aí um outro tipo de intervenção mais icónica neste caso, né? Dos stencils, mensagens subliminares, mensagens umas mensagens mais irónicas sobre o sistema, etc. E isso pegou, os mídias ajudaram, formaram-se lendas, né? Tipo Banksy, tipo ninguém sabe quem ele é aquele que entra no museu e estraga a sua própria pintura que está a ser leiloada por milhões de dólares. E ninguém sabe quem, né? Não, ninguém sabe quem. Eu sei alguns que sabem quem é, mas sim, mas é o mito todo, é aquela lenda toda. É um grande mistério. É um grande mistério do nosso século. Exatamente, é um mistério que está ali. É um mistério que está ali. Já disseram que era este e aquele, mas... Eu não sei se na história das artes isso já aconteceu. Eu também não. Até o dia alguém chegar, mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Pode ser muita coisa. É verdade. E a grande relação, obviamente, é o espaço, a urbe. Sim. A urbe, o património, os edifícios. É uma mensagem para as duas artes, não é? Tem uma mensagem para o sistema, para o contexto, não é? Há alguma participação, algum questionamento constante. Imagina, temos um espaço urbano. Olha, mas Maputo está aqui um exemplo. Lisboa também houve um exemplo. Havia espaços devolutos e muito o boom da arte urbana
Em Portugal deve-se até muito a isso. Começaram-se a usar os espaços devolutos que estavam ao meio da cidade, históricos, e começaram-se a fazer intervenções artísticas mesmo gigantes, com artistas de renome, tipo Gêmeos, o Blue, Filipe António, etc. E que ficaram icónicos na cidade. Então as pessoas vêm de todo o mundo só para ir ver aquilo e fotografar aquilo. E selfies, etc. Então o que é que isso faz? Isso ajuda, isso mobiliza o turismo, mas de uma forma mesmo, requalifica o espaço. Um espaço que antigamente ninguém dava por aquilo, era feio, era sujo, não sei o quê, as pessoas andavam ali para o trabalho, todos. De repente deparam-se com um sítio, espera aí, isto está colorido. Ganham uma outra cor, não é? Ganham uma outra cor. E de repente estás ali com pessoas que estão a ir para as suas vidas, no seu dia a dia, e de repente param um bocado, olham e aquilo dá-lhes ali alguma coisa, algum alento. Refletem ali com qualquer coisa. Às vezes podem ver um detalhe que gostaram, não sei o quê, mas faz as pessoas pararem, acalmarem, usufruírem, desfrutarem, move on. E dá uma beleza, beleza muito particular às cidades como Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo, são referências muito interessantes para o que se pretende, não é? Sim, sim. E depois é assim, Lisboa, Berlim, referências mesmo boas para street art, urban art, diríamos tipo, Lisboa acho que agora está fortíssimo. Está extremamente forte, Lisboa. Está a competir muito fortemente com Londres, por exemplo. Londres, tens lá um bairro, uma zona que é Shoreditch, Brick Lane, que tem lá muita coisa, mas que vai sempre desaparecendo, está sempre a ser perfeita, porque Londres é a cidade do CCTV, né? Claro. Ninguém pode andar a fazer coisas em qualquer lado. Lisboa, andam mais receptivos, já há muitas associações, as câmaras municipais apoiam muitos movimentos, e já se começa a pintar em grande escala. Há bairros inteiros a serem pintados, tipo a Quinta do Mocho, que é da Câmara Municipal de Loures. Todos os anos faz lá um evento em que uma zona urbana que é o município de Loures, que é enorme, é o maior município de Lisboa, é intervencionado por mais de 100 e tal artistas internacionais. É uma coisa... é um potencial muito grande. Sim, sim, é um potencial. E só isso, pronto, isso aparece no Guinness, aparece na internet, vem gente, tem lá guias turísticos. Aí está aí mais uma coisa que se criou, tipo, guias turísticos para ver street art. Os tuk-tuks ali também a fazer, a pertencer a esta economia criativa. Exatamente, autocarros de repente, para-te ali um autocarro ali à frente desta coisa que estamos a fazer agora. Saem de lá não sei quantos turistas todos, com um guia lá a explicar isto foi o artista tal que fez, tal, ele usou isto. E agora vamos até não sei onde. Então, neste caso, as pessoas nem precisam de ir de autocarro, eles vão um quarteirão ou dois inteiros cheios de arte. Sim. E falando nisso, há um artista que eu acho que colaboram juntos, o Vilds, que nos últimos tempos tem sido um destaque muito grande quando se fala de arte urbana. Sim. Ele é como é que se pode dizer, é o grande precursor agora das artes urbanas mesmo, internacional e nacional português mesmo. Ele, além de ser ele próprio, né, ele também ajuda outros artistas, também faz outros artistas a aparecerem. Pronto, ele agora já está numa posição em que pode fazer aquilo que ele sempre quis que fizessem por ele, basicamente. E pronto, é de louvar. É uma autoridade. Exatamente. É uma autoridade. De volta aos anos 90, que são anos muito marcantes para este movimento de arte urbana, mas também para toda uma consciência de participação, toda uma formação de uma geração que começa a questionar a estética das artes, não é? E falávamos há momentos da questão da consciência de movimento. E estamos a falar de Vilds, que apoia artistas, que constrói uma linha de pensamento, que influencia um lifestyle dentro e fora de Portugal. Qual seria a importância deste retorno a esta consciência de movimento? Que a sua ausência dá-me a parecer que parece que não há uma geração, mas já há uma geração, há pessoas da mesma época, mas qual é a utopia coletiva que torna esses artistas, esses criativos da mesma época e pertencer ao mesmo lugar, o mesmo século? Qual seria a importância do retorno da consciência de movimentos nesta época? Ou já não precisamos de movimentos? Nós temos sempre movimentos. O problema é que está tudo tão homogeneizado e está tudo... Há uma mesclânea muito grande na internet.
Então, o que é difícil saber aquilo que está consciente e o que tem uma mensagem mesmo social ou não, ou se está ali só por pronto, só para fé diver, não é? Yeah, yeah. Yeah. Mas pronto, nós sabe-se claramente quem está a atuar sob uma consciência e que tem algo a dizer, dizendo aquela palavra que toda a gente gosta de dizer agora, ativismos e tal, né? Ativismo. O ativismo, é sempre vou dizer, eu sou ativista e tal, e não sei o quê. Mas pronto, são aquelas palavras-chave que a gente vê na internet agora, né? Mas pronto, é tudo viral, né? Mas pronto, há pessoal mesmo que está mesmo a fazer coisas que estão a mudar. Eu também vou por essa linha também, e que façam que as pessoas pensem e questionem e que façam que o mundo se mude para melhor, né? Agora temos uma grande problemática que é as alterações climatéricas. Os efeitos já começam a sentir-se. Exatamente, sim. Estamos Sem a dúvida. sentir os efeitos. Sim, e não é por parecer bem e tal, que vou fazer isto por causa do... Não, é o nosso planeta, não é? De repente chove, de repente há muito calor. Sim, é o nosso planeta. E, por exemplo, no Europas e Américas, etc., o pessoal está-se a focar muito nisso, porque tem a informação necessária, já sabe o que é que faz mal ao planeta, sabe o que é que se não deve fazer, sabe o que é que anda aí a estragar. Por outro lado, há outros países, etc., que não há informação nenhuma e continua-se continua-se a poluir e a fazer más práticas para que façam com que esta problemática climatérica global continue, não é? Exato. Falavas de internet. Tu não estás muito na internet, meu. Pois, isso aí. Não estás muito na internet. Eu procurei-te no YouTube, procurei-te no Facebook, estás lá, não é? Sim, no Instagram, não vi-te lá. Não achas que é uma ferramenta muito importante para influenciar e espalhar a palavra? Sem dúvida, isso não há hipótese. Qual é o teu conflito com a internet? Não, eu não tenho nenhum conflito com a internet. Eu simplesmente estou tão busy a pensar naquilo que eu tenho que fazer que... A única coisa que eu vou buscar, o que me interessa mais ir buscar na internet é informação. É mesmo informação e informar-me sobre tudo, angariar a cultura para mim próprio, saber sobre assuntos que eu gosto e que também dizem respeito ao mundo que nós vivemos. Agora, a questão já mais lúdica, etc., e mais curiosa, social, né? Essa parte já não tenho tempo. Não te interessa muito? Não me interessa. Já houve alturas que eu fui agarrado por essa teia e ficava ali horas, tipo, o que é que este está a fazer? Olha este, olha aquilo. Não. Mas agora não. Prefiro absorver notícias, algumas notícias, artigos, mesmo científicos, de música, de arte. Aquilo que eu vejo que, olha, eu vou ler um bocado sobre isto. Eu posso me perder muito aí. Porque vivemos numa sociedade de muita informação e alguém dizia muita informação e pouco conhecimento. Exatamente. Agora, eu aí posso me perder e não fica o essencial. Se vamos ver se tivéssemos um Google ou sei lá o quê, nos tempos da nossa escola, estava bom. Não liam nada, né? Era um livro, não é? Visitavam os museus virtualmente e tudo. Exatamente. Mas pronto, é assim, acho que as gerações de agora têm que aproveitar isso. Têm que aproveitar isso. O lado positivo das tecnologias, não há dúvidas. E também é importante falar disto, é importante falar da originalidade na arte, não é? O ser autêntico na arte, ser verdadeiro consigo e com a mensagem. Sim, para si, isto é importante. É sempre aquela faca de dois gumes, é um bocado difícil porque nós estamos constantemente a levar com arte, não é? Pronto, não sei, aqui o pessoal não está assim tão atento, mas vai passar a estar, não é? Tem que estar, tá? Vai passar a estar. Tem que estar. Vai passar a estar. Mas cada vez num espaço muito globalizado. Sim, mas só que, pronto, às vezes há coisas que eu perco nos sociais, é ver outras coisas que estão a ser feitas. São tantas e são tão boas que às vezes uma pessoa fica bloqueada. Às vezes o melhor é uma pessoa isolar-se, ler qualquer coisa, ver uma coisa fora da caixa e de repente há de saltar ali
quando menos sabes, tens ali uma cena nova. Claro, claro. Uma cena nova. Há muita novidade e há muita coisa a acontecer. Muita, É difícil muita. controlar. Esta semana em Maputo também temos muito conteúdo artístico, por Exatamente. exemplo. São vários acontecimentos e várias discussões. Vamos falar de mais um espaço que é muito importante para ti, de que falamos na abertura dessa conversa, que é a Margem Sul. Como é que está a Margem Sul hoje? A Margem Sul hoje está... É a Margem Sul do costume. É a Margem Sul. Deve Nada ficar mais mudou, habitável. continua a Margem Sul com mistério, com Sim, o continua. calor, a energia, as particularidades do Margem Sul. Continua, até mais, até porque Está agora mais, não é? Está a vir, estão a vir, pronto, está a haver uma problemática assim um bocado chata lá em Lisboa e Portugal, que é a especulação imobiliária, etc, por causa também um bocado do turismo e tal, a bolha turística, etc. Então o que é que se passa? Há muita gente que vivia em Lisboa e que trabalha em Lisboa que viu-se a ser forçada a ir viver para o outro lado do rio. Na Margem Sul. Na Margem Sul, onde as rendas supostamente seriam mais baratas e tal, não sei o quê, mas só que a Margem Sul tem um bocado de problema, que só temos 2 pontes e uns barcos, uns cacilheiros, que horas de ponta fica um caos. As pessoas irem para Lisboa, etc., torna-se assim um bocado massacrante. Pois. Então, houve muita gente que começou a vir viver para a Margem Sul. Agora, nota-se. Entretanto, as rendas lá também começam a inflacionar também. Mas pronto, continuamos lá tranquilos. Continua o nosso cantinho, temos praia, muita praia mesmo. Exato. Temos uma data de sítios de lazer para fazer. Pois. E a parte de Lisboa também está lá do outro lado. Também há muita coisa para se visitar, né? Os museus, há muitos eventos e tal. Para quem gosta de ser mais cosmopolita, está ali o turismo todo, coisas bonitas a acontecerem e tal. Por outro lado, na Margem Sul eu posso descansar. Tenho os meus sítios, os meus santuáriozinhos, onde vou eu sozinho ou os meus amigos e estamos lá a relaxar ou a pintar ou algo assim do género. Exato. Onde não há aquele corrupio mesmo. Há sempre uma tranquilidade. Voltaremos aqui para a última parte da nossa conversa. Luís Baldino é nosso convidado e também convidado para o Galeria Street Party, que terá lugar amanhã a partir das 11 horas na cidade de Maputo, na Avenida Mártires de Inhaminga, em frente ao Espaço Galeria, um espaço de arte que inaugurou muito recentemente aqui na cidade de Maputo. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já para a última parte desta conversa. Até já. Voltamos para a última parte da edição de hoje do nosso programa. Vamos terminar a nossa conversa com o nosso convidado, Luís Baldino, o convidado também para o projeto Galeria Street Party, que terá lugar amanhã a partir das 11 horas. Luís, estamos a fechar a nossa conversa. Qual a sua expectativa em relação ao Galeria Street Party, que arranca já amanhã? Vai ser brutal. Vai ser brutal, não é? Vai ser uma coisa mesmo. Qual a particularidade deste projeto, na tua opinião? É tudo. O que é que eu posso dizer? Eu estou tão... Como é que se diz? Overwhelmed, né? Estou tão... Porque o espaço em si é sem palavras. Aquilo que construíram ali... Está lindo. Esteticamente está tudo. As pessoas que trabalham lá são também um espetáculo. A organização também um espetáculo. A temática que estamos a abordar não podia ser a melhor. Vamos celebrar aí os heróis moçambicanos da cultura, os mártires da cultura, não é? A zona que está é uma zona que temos que dar ali aquele choque. Sim. Temos que ressuscitar. Ressuscitar, exatamente. E a partir daí vai dar aquela impulsão para que um olho há de se abrir aqui, não é? Vai-se abrir ali qualquer coisa, vai haver ali um clique. Claro. Vai haver ali um clique. Porque nós, geralmente, a gente quer ver a baixa fixe, não é? Queremos ver a baixa fixe, não é tipo aquilo, pronto, deixado assim um bocado ao abandono, as pessoas evitarem, não sei o quê. Uma baixa é sempre o coração da cidade. Podes crer. É de onde a cidade cresceu. Nasce sempre a partir de uma baixa. Claro. Mas atenção, isso aconteceu também em Lisboa, também. Havia lá uma parte da baixa em que ninguém tocava também naquilo. Ali o Alquilito, tu deves ter conhecido. Ali, como é que se chama aquilo? A Rua Cor-de-Rosa. O Terreiro do Passo, etc. Terreiro do Passo, ok. Aquilo era duvidoso, aquela zona ninguém ia ali. Aquilo, tu vais ali, porque tem um bar. Isto tem ali um bar, não vou ali. Aquilo é mal frequentado.
De repente, um punhado de pessoas ou organizações, eu não sei como é que aconteceu aquilo, pegaram naquilo, meteram ali um conceito e agora aquilo tu nem respiras lá. Aquilo, Turistas, não é? nem respiras. Turistas. É turistas, é bares da moda, é tudo a abrir e tudo a acontecer e mais alguma coisa ali. E a dinamizar a economia e a classificar, Sim, sim, a colocar sim, sim, a sim. cidade numa classificação muito Exatamente. interessante. Uma como coisa- um ponto, um destino turístico, né? Exatamente. Sim, sem dúvida. Está sempre Sem dúvida. em boa categoria. Né? Sim, Boa sim, categoria. E não, isto não foi de há muito tempo. Atenção, isto está-se a verificar há uma coisa de 8 anos. Um pouco depois do início da crise, não é? Sim. Um pouco depois do Exatamente, início foi da um pouco depois do início da crise. Exatamente. A reinvenção Porque da eu economia. tive a morar em Londres, e depois voltei, e quando eu voltei, aquilo já só ouvia falar, a Rua Cor-de-Rosa é isto. Yeah. Mas antes da Rua Cor-de-Rosa ter acontecido, abriu-se lá um espaço também que estava devoluto, que era o LX Factory, que é aquilo debaixo da ponte. Sim. Aquilo também era um espaço, eram umas fábricas que estavam ali ao abandono, não estavam ali a fazer nada. Também alguém pegou naquilo, um punhado de pessoas, vamos abrir, começaram a abrir ali galerias, houve alguém que inventou ali um restaurante assim mais arrojado, mesmo todo, e criou-se ali uma certa indústria, que eles ficaram tipo por lá durante aqui 2 anos a trabalhar, e de repente fizeram uma coisa que é o Open Day, que é o dia aberto. Imagina, temos uma fábrica que foi renovada por várias pessoas diferentes. Um pode ser designer, outro tem ali uma espécie de um boteco, outro tem ali outra pessoa tem ali um escritório, não sei o quê. E depois começaram a integrar aquele conceito de coworking, naquele open space. Começaram a vir estrangeiros que precisam de um escritório, mas não sabem, vem aqui temos um open space. Aquilo começa-se a tornar ali um hub de coisas interessantes a acontecer, até que eles depois reúnem-se e dizem, isto já está porreiro, vamos meter aqui uns street artists aqui a fazerem umas cenas e depois daqui a um tempo fazemos o Open Day, ou seja, abrimos os nossos negócios, as nossas lojas ao público em geral. Sim. E as pessoas vão lá e visitam e fazem um evento e de repente as pessoas descobriram, o que é isto? Isto sempre esteve aqui, Era o início afinal... de uma nova fase, né? Nesta Exatamente. abordagem sobre economia criativa. Exatamente. Né? Que é todo um cruzamento, uma cadeia de valores. Exatamente. E pronto, e foi assim, o LX Factory, neste caso, cimentou ali uma posição e cresceu e é aquilo que é hoje. Se bem que aquilo depois teve lá uma mutação, né? Aquilo antigamente era assim um bocadinho mais underground. Agora O pessoal sim. conotava aquilo como mais um sítio mais artístico, eram os estúdios de vários artistas Pois. e não sei o quê. Depois é que lá no meio tinha um restaurante e uma loja de souvenirs. E depois tinha uma biblioteca. E a biblioteca, e aquilo aliado com o pessoal com bom gosto, design e tudo, fizeram esse tipo de lojas com o design arrojado, que nunca se via. Não é? Então aquilo chamou a atenção. Pois. Por exemplo, uma pessoa, eu vou ali ao LX Factory porque tem aquela biblioteca muito gira que tem uma bicicleta e não sei o quê, e é porreiro, eu saco lá umas selfies e fico porreiro. E aquilo, sabes como é que é? Isso alastra, não é? Claro. Então o LX Factory é ali coisa. Entretanto, há vários polos desse género a surgirem em Lisboa e na Margem Sul também, no Porto também. Há um movimento muito grande. Sim, isso, mais algum associativismo também, e apoio das câmaras, das autarquias e tudo, que fazem essas coisas acontecer. E são um motor porreiro para uma cidade. Pois. Esperamos que o Galeria Street Party influencie estas mudanças positivas. Obrigado, Luís, e até já. Obrigado, Até prazer. já. Prazer é todo nosso. Nós ficamos por aqui. Um bom fim de semana a todos. Visita então o projeto Galeria Street Party, que arranca amanhã a partir das 11 horas na cidade de Maputo. Fica já a seguir com a agenda cultural do fim de semana. Nós voltaremos a estar juntos na segunda-feira. Bom fim de semana, leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem bons discos. Até segunda.